Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wilker de Geografia e essa aula é para o sétimo ano. Então, o assunto que a gente vai tratar aqui é a população do Brasil. População do Brasil, que ó, conforme esse mapa mental, a gente percebe que a população brasileira, ela cada dia que passa, cada ano que passa, ela está envelhecendo. Hoje a gente tem o que? Hoje, 2020, a gente tem a maioria da população em período de trabalhar, em idade de trabalhar, que geralmente é entre os 16, entre os 18 até os 60 anos. Então, quando a gente tem num país, numa população, a maioria da população em idade de trabalhar, a gente fala que a gente tem um bônus demográfico. Um bônus demográfico significa que aquele país ele pode produzir mais. E cada vez que um país produz mais, as pessoas pagam mais impostos, o governo ele consegue arrecadar mais impostos e aí com isso ele consegue pagar melhores aposentadorias, fazer melhores escolas, né? Desde que esse dinheiro seja empregado de forma correta, tá? E aí o que a gente percebe atualmente no Brasil? Que há também uma diminuição da natalidade. O que é a natalidade? A quantidade de pessoas que nascem. O Brasil, cada ano que passa, ele diminui a natalidade. Tanto que a taxa de fecundidade, o que é a taxa de fecundidade? É a quantidade de crianças que nascem por mulher. Hoje, essa taxa de natalidade no Brasil está a menos de 2, ou seja, significa que grande parte das mulheres do Brasil elas têm menos de 2 filhos. O ideal seria ter 2 filhos. Por que 2 filhos? Quando os pais aposentarem, um filho substitui a mãe no mercado de trabalho e o outro filho substitui o pai. Por que a população brasileira ela está. Por que está acontecendo? Por que está diminuindo a natalidade? Por que a população está envelhecendo? Tem alguns fatores que eu trouxe aqui. Ó. O primeiro fator foi a mulher começou a tomar as rédeas das casas. Né? No passado isso não acontecia, até por cultura. Hoje as mulheres trabalham mais. Se as mulheres estão no mercado de trabalho trabalhando mais, elas não vão ter filhos, porque isso vai interferir no trabalho, né? Outra coisa foi a urbanização. A partir do momento que a população brasileira sai do campo e vai para cidades, ela começa a diminuir a quantidade de filhos por causa do custo de vida, é mais caro. Também, a partir de 1970, a TV começou a popularizar através das novelas que uma família bem-sucedida tinha menos filhos. Isso, de certa forma, influenciou as pessoas a terem menos filhos. Outra coisa foi os métodos contraceptivos. São o que? DIU, camisinha, isso também diminuiu a quantidade de filhos. E os avanços na medicina também, né? Vacinas, acesso à saúde fez com que a população envelhecesse mais, né? Em vez dela morrer, ela envelhece e diminuísse a quantidade de filhos.